Fala galera, bem-vindos à primeira aula do nosso módulo de como atrair mais clientes. Nesse módulo eu quero que vocês peguem um papelzinho, peguem um caderno, uma caneta para anotar todos os insights que eu vou passar para vocês, beleza? Porque vai ser de muito importância que vocês saibam e aprendam tudo que eu vou passar aqui e principalmente apliquem. Só saber é um pequeno detalhe. Quando você aplica que você tem resultado, aí muda o jogo, vai mudar a história da sua agenda, beleza? A primeira estratégia, a primeira coisa que você tem que saber para atrair mais clientes é você saber qual é o tipo de seu cliente. A gente chama isso de persona. Quando você sabe quem é a sua persona, persona é igual tipo de cliente. Quando você sabe quem é a sua persona, é muito mais fácil de você atrair ela. Porque se você não sabe quem é, fica muito difícil. Como é que você vai fazer, por exemplo, um marketing para atrair uma persona se você não sabe qual é a sua persona? Você vai ficar tirando para todos os lados. Então, a primeira coisa é saber qual é o tipo de cliente que mais frequenta a tua barbearia. Para a partir daí, você atrair mais ainda esse tipo de cliente. Beleza? Eu vou ensinar como é que você identifica esse tipo de cliente. Como é que você identifica a sua persona. No meu caso, nas minhas barbearias tem um sistema. Esse sistema, todas as vezes que a gente vai fechar a comanda do cliente, todas as vezes antes do cliente pagar, a gente faz um cadastro dele. Nesse cadastro a gente pergunta o nome do cliente, a gente pergunta a idade, o bairro, o status, se ele é casado ou solteiro, a gente pergunta como ele nos achou. Dessa forma, pode parecer só dados, mas quando você analisa esses dados, muda tudo. Quando eu pego esses dados no meu sistema, ele vai gerar um gráfico. Nesse gráfico, eu vou saber como que a minha persona se comporta, quem é a minha persona. Esses dados são muito importantes quando eu pego isso aqui do meu cliente, porque a partir daqui eu vou saber aonde ela está. Vamos lá. No meu sistema, quando eu colho isso daqui para receber a comanda do cliente e lanço lá, automaticamente ele preenche isso daqui para mim. Ele já preenche o meu gráfico. O meu sistema, se eu perguntar, no mês 1, por exemplo, eu tive 10 clientes. Desses 10 clientes, eu coloquei uma média de idade aqui. Nessa média de idade, eu coloquei de 10 clientes que eu tive nesse mês 1, 5 tinham entre 30 e 50 anos. 3 tinham, por exemplo, entre 20 e 25 anos. E 2 que sobrou eram crianças entre 7 e 15 anos, por exemplo. O que isso importa? Isso me diz que 50% dos meus clientes, eles estavam entre 35 a 50 anos. Isso é dado, isso é informação. Na hora de você fazer marketing, é muito importante. Quando você sabe disso, você vai para outra coisa, que é o bairro onde o cliente mora. Eu pergunto para todos os clientes, brother, de qual bairro tu vem? Quando o meu cliente me responde isso, eu consigo criar um mapa. Ele vai me falar se ele veio do centro ou se ele veio de algum determinado bairro. Beleza. Depois, eu pergunto qual que é o status civil dele, se ele é casado ou solteiro. Quando eu começo a pegar essas informações e faço a mesclagem delas, eu vou ter no meu gráfico a minha persona. Por exemplo, 50% da minha persona são homens de 35 a 50 anos que moram no centro e que são casados. 50%. Quando eu sei dessa informação, eu vou saber que a metade das pessoas que me procuram são nesse estilo aqui. O que isso é importante para mim? Agora eu sei que eu posso fazer marketing para pessoas desse jeito, igual elas. A gente chama isso de fazer marketing para público semelhante. Ou seja, eu vou oferecer o meu produto para pessoas que tenham essas características, que não são meus clientes ainda. Por que eu sei que isso vai dar certo?
Já viu quando você topa com uma pessoa a primeira vez e aí você fala, poxa, o santo bateu? Na verdade, quando a gente fala que o santo bateu é porque teve afinidade. Só que essa afinidade, ela se deu porque em algum aspecto você e essa outra pessoa são semelhantes. Quando a gente é semelhante, a gente atrai. Então, se essas pessoas, 50% do meu público é esse tipo de pessoa e elas gostam do meu serviço, isso quer dizer que eu posso pegar um panfleto, qualquer coisa e mostrar para outras pessoas, para outros homens que tenham essas mesmas características, que a probabilidade deles gostarem do meu serviço e vir até minha barbearia é muito maior. Faz sentido para você? Essas informações poderiam ser diferentes? Poderiam. Isso daqui nada interfere, é só um modo de tentar te explicar da maneira mais clara possível. Poderia ser preenchido de outra forma. Poderia ser 60% de crianças que têm entre 5 e 10 anos. Quando você sabe disso, o que você vai fazer? Você vai mostrar o teu panfleto, o teu marketing, para pais e mães que têm crianças nessa faixa etária. Porque se outros pais gostaram de trazer a criança delas aqui, talvez ele também goste. Entendeu? Mas é muito importante você preencher essas informações, descobrir quem que é a persona, descobrir quanto dela representa na tua empresa e aí depois você pegar e fazer um marketing voltado para as pessoas semelhantes a ela. Faz sentido? Uma coisa muito importante depois que você colheu essas informações é você fazer uma pergunta a mais na hora de preencher e fechar a comanda, que é isso daqui, ó. Como o cliente achou a sua barbearia? Isso é muito, muito importante. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Se, por exemplo, o teu cliente te achou passando na porta. 50% dos teus clientes te acharam passando na porta. O que que isso te indica? Que a tua porta atrai metade dos teus clientes. Se está dando certo, o que que você tem que fazer? Amplificar. Tem uma coisa que eu falo que é amplifica o que está bom e minimiza o que está ruim. Se, por exemplo, você está errando em alguma coisa, tenta tirar o máximo de erro possível para você errar o mínimo possível nela. E se você está acertando em uma coisa, amplifica para você acertar mais ainda. Então, se 50% dos teus clientes são clientes que passam na porta, param e entram na tua barbearia, isso é um indicador. O que você pode fazer? As estratégias são, você pode renovar a tinta da barbearia, renovar, dar uma pintada na frente, porque se está chamando a atenção, vai chamar mais. Você pode, por exemplo, colocar um banner. Coloca um banner, coloca uma oferta nos dias mais parados, que é muito interessante. O cliente novo já passa, já que eles estão vendo, ele vê e ainda melhor, vai ver uma oferta, o que vai influenciar mais ainda ele entrar na porta. Faz sentido? Você pode colocar uma caixinha de som. Por quê? Você capta no visual, você capta pela promoção e você ainda capta pelo sonoro. Às vezes a pessoa está passando e ela escutou alguma coisa, ela chamou a atenção dela, ela vai olhar para a tua fachada, tem um banner, barbearia bonita, certo? Você pode de repente dar uma investida na fachada, fazer uma fachada nova, uma fachada melhor, um luminoso que chama mais atenção ainda. Você pode colocar aquelas bandeiras na frente que está muito em alta, o flag banner. Cara, são infinitas as probabilidades, mas você só pode investir desse jeito quando você sabe como o cliente te achou. Não adianta, por exemplo, você fazer toda essa movimentação, todas essas mudanças para atrair mais atenção para a tua porta, se 50% dos teus clientes não vêm pela porta. Se por exemplo, se 50% dos teus clientes vêm para o Instagram, de repente o que você tem que fazer? Pegar um pouco de recurso e investir no Instagram, porque de lá que estão vindo metade dos clientes, mais de 50%. Faz sentido? Se você, por exemplo, descobriu que vem no Instagram, impulsiona. Paga um pouco de dinheiro para o Instagram para ele mostrar mais, para ele trazer mais gente. É assim que funciona. Amplificar o que está dando certo. Porém, você tem que ter coerência. Não adianta, por exemplo, o cliente que te acha pela porta, você faz toda essa reviravolta, deixa bonito, só que na hora que o cliente chega, vai postar uma foto com você no Instagram, o teu Instagram tá bagunçado, tá feio, ele olha assim, não dá nem gosto de postar. Então o que acontece? Tem que ser coerente. Se, por exemplo, o cliente te achou pela porta e viu bonito, cara, deixa o Instagram um pouco mais arrumado também, porque o cliente ele quer postar, ele quer mostrar para as pessoas que ele está na tua barbearia. Isso é propaganda de graça. Então deixa bonito para ele sentir gosto de postar.
Não estou falando para você pagar e gastar muito com isso. Se você puder, melhor ainda. Mas se não puder, tenta você mesmo. Faz uns posts mais bonitos, tira uma foto melhor, faz uma foto mais organizada. Quando vai tirar uma foto, limpa a bancada, dá uma organizada em tudo, para que quando o cliente vá ver, ele sinta gosto de postar. Assim também o inverso. Se o teu cliente 50% vem pelo Instagram e você amplificou, aumentou lá no Instagram para vir mais pessoas, não deixa o cliente chegar na porta também e desanimar. Faz com que o cliente, quando ele chegue na porta, ele veja que é uma barbearia bonita também. Se você investir um pouco no Instagram, investe um pouco na tinta também da frente da barbearia. Dá uma melhorada naquela frente lá, para quando o cliente chegar e falar, não, de fato, no Instagram tá bonito, mas aqui presencialmente também é lindo de se ver. Então tem que tentar ser coerente. Se o cliente vê uma coisa arrumada e a outra bagunçada, não gera coerência, não linka, tá bom? Então o cliente desanima. Eu espero que tenha sido útil até aqui essas informações. Analisem, não deem desculpa. Se você não tem sistema igual não tinha algum tempo atrás, tudo isso aqui dá para você fazer na sua agenda. Pega a agenda, não sei se você marca, mas se você não marca e você atende por ordem de chegada, se você quer de fato dar uma melhorada nos seus atendimentos, gasta 5 minutinhos, mas colhe essas informações. Depois que você colher, no final da semana você colheu todas. Atendi o João, que tinha cidade, que morava no bairro tal, que era casado e que me achou assim. Já deixa anotado, já deixa lá os tópicos, depois você só completa na hora que você estiver com o cliente. Vai levar 3 minutos e no final da semana você cruza as informações. No final de 30 dias, você vai saber quem que é a persona, qual que é o tipo de pessoa que mais frequenta a tua barbearia, e aí você vai saber para quem que você vai focar no público semelhante para trazer mais pessoas. Beleza? Eu espero que tenha ficado muito claro para vocês. Até a próxima aula.